Vamos lá. Questão número 93. Hoje a gente entra no tema do perispírito, mas ele ainda fala de perispírito num conceito bem simples, né? O livro do Espírito ainda fala num conceito de perispírito, uma coisa bem simples para as pessoas começarem a entender. Porque é lógico que naquela época não tinha capacidade de se entender realmente o que significa, né? E acho que até hoje não se tem um conhecimento realmente aprofundado dessas, digamos assim, desses vários corpos, né, que envolvem o espírito, de acordo com a dimensão onde a gente se encontra. Mas vamos lá, como diz o sábio, né? Para começar, a gente tem que começar pelo começo. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E aqui está toda a simplicidade com que Kardec definiu o tema perispírito, né? Ele se aproveitou do que ele conhecia na fruta. E como era um invólucro, né, na planta, que protegia, de certa forma, o âmago, né, a semente, tudo da planta, ele criou esse termo de perispírito como um invólucro que protegesse o espírito em si, para que ele pudesse se movimentar e realizar suas ações nos vários mundos por onde ele passasse. Então vamos ver o que o Miramês agora fala para a gente. Assim como damos formas aos nossos pensamentos e, de certa forma, vida às nossas ideias, nós somos o produto dos pensamentos de Deus e recebemos vida pelo seu poder magistral, pela arte que tem de criar. Somos filhos de Deus, como somos pais dos nossos pensamentos. Tudo que criamos povoa nossa mente e nos entregar os resultados das nossas intenções, a nos entregar os resultados das nossas intenções. Desde quando fomos criados pelo Senhor, começamos a viajar do alfa ao ômega e do ômega ao alfa. Porém, necessitamos de instrumentos para essa grande viagem. Assim como na Terra precisa-se de roupas para vestir e de carros e outros instrumentos para viajar. Essa é a lei universal. O espírito reveste-se de uma roupagem a que chamamos de perispírito, sem que esta seja definitiva. Ela é apurada conforme a evolução do espírito ou suprimida, de acordo com o mundo em que ele habita. Existem ainda variedades de corpos usados pelo espírito, de que muitas escolas espiritualistas igualmente dão notícias pelas suas pesquisas. Compreendemos o caso de uma complexidade muito grande, mas fascinante, de modo a nos atrair a atenção para estudos mais sérios, dada a engenhosidade da sua formação. Para observar o fruto de uma árvore, o mais simples que seja, o seu líquido, a essência, ou, se assim podemos o chamar, o néctar, sempre se encontra protegido por vários corpos, para que possam cumprir o seu dever de nutrir homens e animais, insetos e aves. Verifiquemos o mel das abelhas.
alimento salutar, fortificante, incomparável para os homens. Como vem sendo ele guardado pelas operárias de um apiário? É revestido por muitos processos que os próprios homens não aprenderam ainda, por serem todos naturais, sem nenhuma perda da substância alimentícia e medicamentos. O espírito, propriamente dito, não foge a essa lei. Se reveste de muitos corpos e destituiu-se dos mesmos quando eles não precisam mais. Enquanto cresce, vai se desvencilhando das roupagens, que são sempre grosseiras, e tornando-se livre na liberdade de Deus, nosso Pai e Criador. O perispírito para nós na Terra é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção, ante um ambiente negativo e carregado de magnetismo inferior. O espírito reveste-se de corpos de acordo com o ambiente em que estagia ou em que vai trabalhar, qual o vaqueiro que usa a roupa de couro, além da sua costumeira, para correr dentro do mato, como usa o cavalo que o protege e o ajuda no seu mandato. Eis aí o porquê da necessidade dos corpos usados pelos espíritos na sua jornada terrena. O perispírito para o espírito ainda é uma veste grosseira. No entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada, com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma que o usa como veste temporária. Ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração criada pela chama divina, que o sustenta e dirige até quando lhe aprouver. Tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo de carne e a alma. Por meio dele, o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular, como a própria vida instintiva dos órgãos. Ainda existem outros pormenores que, com o passar dos tempos, serão descobertos. Só temos a dizer que o perispírito é uma grande maravilha para os espíritos ainda em condições materiais. É um meio, né, para que o espírito possa, entre aspas, viver nos diversos mundos. Mas teve duas coisas aqui nesse texto que me chamaram muita atenção. A primeira, logo aqui no primeiro parágrafo, quando ele diz aqui: nós somos o produto dos pensamentos de Deus. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, das leituras, que a gente tem uma capacidade ideoplástica fantástica, né? Inimaginável, que a gente cria tanto imagens como manipula energias, cria situações através do nosso pensamento. O que a gente pensa, a gente consegue construir. E quando ele diz aqui, nós somos o produto dos pensamentos de Deus, me vem exatamente essa ideia, né? Às vezes se perde tempo perguntando como Deus criou o universo, como Deus criou os seres que aqui habitam, pensando. Se nós temos capacidade de, através do nosso pensamento, da força do nosso pensamento, criar o que alguns chamam de forma-pensamento, e dar até, às vezes, dependendo da condição da pessoa, materialidade aquele pensamento, imagina Deus, se ele precisou fazer alguma coisa para criar o universo, além de simplesmente pensar na sua existência.
E o outro ponto é mais aqui no final, que agora eu não sei se eu acho. E aqui, né? Aqui. E o perispírito tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo da carne e a alma. E a gente começa aprendendo que o perispírito, né, nas leituras, né, espíritas, inclusive, é um intermediário, é o elemento de ligação. E não é só isso. Como ele fala mais à frente, mais no finalzinho, existe muita coisa que a gente ainda precisa entender e descobrir sobre esse, que não é um único invólucro, são vários invólucros, de acordo com não só a capacidade que ele fala aqui, né, da nossa capacidade de conhecimento, de conscientização, de interferir no perispírito em si, mas do mundo onde a gente está, da vibração dimensional onde a gente se encontra. Tudo isso interfere e, às vezes, como aqui na Terra, que é um mundo bem grosseiro, digamos assim, que a gente precisa desse corpo físico e se a gente pensar desse corpo físico para o nosso espírito, a diferença dimensional, vibracional é tão grande que necessariamente vai haver a necessidade de vários corpos. E isso é fácil de entender se a gente pensar na história que falam, né? Ah, Jesus para vir à Terra levou não sei quantos anos baixando sua vibração. É exatamente isso, adequando as condições vibracionais de onde ele estava vindo. Talvez criando corpos protetores um em cima do outro para ele poder suportar esse nível vibracional da Terra. Diga, Jair. Meu amigo Silvio, justamente eu só queria falar a mesma coisa que você está falando. É porque, se lembra que você uma vez comentou, eu também tenho esse pensamento de criar o cientificismo nessas coisas espirituais. Então, falando que você acabou de ler aqui, olha só, tem muitas funções das quais é ser intermediário entre os corpos da carne e da alma. Isso nós já sabemos. E ele vai e fala aqui, essa coisa que você acabou de ler também, que ainda existe outros pormenores, tal, logo de acordo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe encarnados que querem ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? Publicando livro de perispírito, publicando livro de ectoplasma, publicando como eles tivessem ciência. A ciência não vem da gente, a ciência vem dos amigos espirituais, que por misericórdia eles passam a informação para a gente. Sabe? Então, quer dizer, por isso que eu quis tomar a palavra, só para falar do cientificismo terráqueo, que é uma coisa fogueira de vaidades, como você mesmo comentou uma vez. Sabe que você me falou que eu entrei naquele grupo? Eu entrei e saí rapidinho. Você falou assim, você sabe por que eu entrei e saí? Como eu falei, eu sou divinamente guiado e inspirado. Eles me inspiraram, não entra aí, porque tinha essa fogueira de vaidades. Por isso que eu entrei e saí. Eu não quis falar na época, para evitar qualquer coisa assim, entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Então, todos nós somos guiados. Para você ver, quando eu procurei esse grupo aqui, eu pensei que tivesse viagem astral, fosse me dar um beabá, sabe? Fosse me dar a cartilha de fazer a viagem astral todo dia, fechar os olhos, dormir, pum, ter viagem astral, ter visão, assim. Não é assim, sabe? E hoje em dia, com 70 anos, eu sei que eu só tenho viagem astral se eles me liberarem. Eu não tenho viagem astral sozinho. Eu só vejo se eles me liberarem. Você vai ver agora tal coisa. Eu só tenho pressentimento se eles me mostrarem. Tudo vem de lá para cá. Então, quer dizer, nessa época aqui, isso que nós estamos falando de Miramês, que já foi no século XX, final do século XX. E está praticamente igual na época do Allan Kardec. Por quê? Porque a gente ainda não evoluiu moralmente. Essa é a tecla que tem que ser batida. Só isso, nada mais. Eu acho interessante quando fala sobre isso, é que
assim, todos estão sabendo, né, eu tô com problema da visão e com as dificuldades, com a perda da visão, central, aquela coisa toda. Mas, assim, eu vejo falando do perispírito e vejo falando sobre espírito e corpo, físico, eu fico olhando, assim, como que a gente ainda tá tão distante até de compreender o próprio corpo físico, né. Porque é interessante que eu percebo que, por exemplo, a gente utiliza o olho, né, e a gente acha que a gente vê com o olho, mas a gente não vê com o olho, a gente vê o olho é um caminho, mas o cérebro é que faz toda a leitura, né, a decodificação do que a gente está vendo. E muitas vezes, eh, eu só consigo enxergar se alguém falar para mim o que eu tô vendo, senão eu não consigo ver o que eu tô vendo. É muito estranho, né. Mas assim, a pessoa tem que falar assim: "Ó, aqui tem um olho, aqui tem uma boca, tem um nariz", e aí você consegue, o cérebro consegue fazer, e aí de repente você vê o rosto. "Ah, é um rosto, nossa, eu tô vendo o rosto", mas alguém decodificou para mim, então meu olho não conseguiu ver aquilo e alguém é que fez essa decodificação. E às vezes você vai forçando a barra até você conseguir fazer. E como que também a gente vê pela memória. Algumas pessoas, algumas coisas eu reconheço pela minha memória, não pelo que necessariamente eu esteja vendo. Olha, é muito doido tudo isso, de se perceber isso. E e também essa coisa de ver, né, será que eu estou aí quando eu começo a ver essas coisas todas, eu fico assim: "Quem está vendo de verdade o que é de verdade?". Não sei, porque tudo passa por uma criação mental da gente, de alguma forma. Aí é aquela coisa do vermelho, o vermelho que eu enxergo não é vermelho igual ao que todos enxergam. A gente pode até falar: "É vermelho", mas não é igual, não tem como ser igual, porque isso é individual. E você começa a enxergar também coisas, assim, que fogem e aí eu fico olhando assim, é meu cérebro, o que que é, né, que fogem um pouco da do eu enxergo, mas eu não enxergo, vamos dizer assim. Eu enxergo um todo às vezes. Eu consigo perceber às vezes, eh, a pessoa, no sentido de que eu sei se a pessoa está chateada ou não, pelo corpo físico, pela maneira como ela se põe e tudo. E aí já é um outro ver também. Então, assim, é como o próprio corpo físico, ele é tão tão, surpreendente e tão, assim, ainda desconhecido em muitas situações. Isso eu tô vendo pelos meus olhos, né, assim, pela falta dos olhos direito, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes eu me pergunto: "Será que realmente todas as pessoas pelas quais a gente passa numa rua e tudo, elas são realmente pessoas que estão aqui? Ou pessoas que às vezes a gente pensa que estão, mas não estão?" É, né. Aí tu vai fundir a cabeça de meio mundo. Diga, Jay. Isso aí realmente vai fugir a cabeça. Sabe o que me funciona na cabeça? Que às vezes nós somos tão protegidos, o que vê ou não vê, o bandido às vezes vai assaltar a pessoa e não vê a pessoa e não vê certos objetos que ele estampa. Isso aconteceu com uma colega minha que estava no ônibus, ela foi assaltada, todo mundo foi assaltado, mas o bandido passou por ela como ela se fosse invisível, ele não a viu, simplesmente isso. Aí eu comecei, como é que você não vê uma pessoa, mas ele não viu aquela pessoa? Então isso prova que você falou que quem vê também os olhos é um dos instrumentos da nossa visão. A gente também pode ouvir pelo ouvido, ver pelo ouvido e pela pele e outras coisas mais, né? Só isso que eu queria falar. Essa coisa da visão, como todos os sentidos, né? A gente se habitua a não ouvir é com o ouvido, o gosto é pela boca, a visão é pelo olho, mas se a gente aceitar, né? Não vou dizer nem que entender, mas que aceitar que o espírito é uma forma de energia, e energia não tem forma, né, para começar, você vai ver, ouvir, sentir
e vibrar por todos os pontos do seu ser, né? Indistintamente, né? Que a gente, aqui na Terra, a gente convencionou que a gente enxerga pelo olho, se o olho estiver embaçado, a gente bota um óculos e o olho melhora, e assim vai. E é interessante essa coisa, até que eu marquei aqui, né? Que além de ser invisível, a substância é delicada para a gente, né? Com um poder ideoplástico extraordinário. Por que eu marquei isso aí? A importância que tem o que passa na nossa cabeça. Porque não basta a gente entender que a gente tem uma capacidade de, pela força do pensamento, criar ideias, criar imagens, criar situações, projetar energias que se tornem reais, não só para você, mas para aqueles ao seu redor. Essa impregnação energética, ela age sobre a matéria moldável. E para a gente aqui não existe nada mais moldável do que o nosso próprio perispírito. Porque nós estamos num mundo onde a densidade é maior, né? Seguindo o que a gente ouve, né? Do que eles falam. E ela é extremamente... E essa proteção, esse invólucro é extremamente modelável, né? Pela nossa impregnação. E daí isso está diretamente relacionado com as coisas que nos acontecem fisicamente em termos de desagregação celular, de desorganização, de desequilíbrio, desarmonia e surgimento de doenças. Isso é uma coisa que eu já vi discutir, eu já vi até um livro que eu já não lembro mais, dessa coisa que nós somos os causadores das nossas doenças, porque nós moldamos ou modificamos a moldagem das energias, né, dos invólucros que nós temos, pelo desequilíbrio dos nossos pensamentos, pelas nossas angústias, pelos nossos ressentimentos, pelos nossos ódios e por uma série de sentimentos e formas de agir e fazer as coisas, gerando remorso, culpa e mais um monte de coisa que a gente já conhece. Essa impregnação de energia desarmonizada faz com que a moldagem original do nosso invólucro se modifique, seja afetada. E daí surgem todas as coisas que a gente não entende, os desequilíbrios, as doenças e por assim por diante. Diga, Jair. Meu amigo Silvio, isso que você falou é tão lindo, tão lindo. Esse conhecimento nos pertence, que os amigos espirituais nos passaram. Mas bilhões de seres não sabem nem o que é isso. Nossos antepassados, tudo era pecado. Como nós éramos seres primitivos, tinha que... Pare de pensar nisso! Chicotada no lombo da pessoa. Era chicotada em cima de chicotada, repressão em cima, porque não tinha como explicar. Em cima dessas chicotadas, esses açoites que nós tivemos no passado, graças a Deus, por misericórdia divina, nós já podemos discutir isso que nós temos e compreender partes dele. Porque isso que você falou é uma realidade que nós sentimos, nós vemos, nós percebemos, tudo isso. Mas outros bilhões de seres vão ter que passar pelo chicote, pelo tronco e tudo mais. É só isso que eu queria falar. Nesse ponto que você colocou, Silvio, a palavra que mais me chama é ideoplástico, né? Essa plasticidade. É tão interessante isso, lembrando do filme lá, aquele muito além da vida, né? Que Sim, eles faziam o mundo conforme eles, né, queriam, eles imaginavam. E como é muita coisa que a gente ainda não consegue perceber. E o perispírito, ele fica meio nesse caminho, tentando, ele é vamos dizer assim, uma forma de interligar, né? Todas essas
coisas que a gente não consegue nem compreender direito. E quando você fala das doenças e tudo mesmo, eu acho que, de alguma forma, realmente a gente acaba desorganizando ele, né? E acaba afetando o corpo físico. Eu vejo assim também. Mas é muita coisa diferente na nossa. É muito forte, assim, é muita coisa diferente isso. E isso não acontece, né, porque a gente quer, né? A gente faz isso inconscientemente. Diga, Jair. Confundir a cabeça da gente, como a Diva acabou de confundir há pouco. A endoplástia tem médios que conseguem pegar o ectoplasma e materializar. O trabalho de materialização é a força do pensamento junto com o ectoplasma que alguns seres conseguem emitir, outros não. Entende? E às vezes nós somos seres passivos que nós doamos o nosso ectoplasma sem saber. Eu já tive várias oportunidades de eu ver eu mesmo doando o meu ectoplasma. Mas assim como eu estou doando, nós todos nós doamos. E não sabemos para onde que vai aquilo. Mas existem seres humanos médios que fazem isso que você acabou de falar. Eu vou me retirar porque já deu minha hora, tá? Um beijo para vocês. Até amanhã, tudo de bom. Vou deixar com pulga atrás da orelha. Tchau.